Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E a você, que nos acompanha através das demais emissoras de rádio que retransmite o nosso programa. Ovelhas, como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado no quarto domingo do tempo comum do ano B é o de Marcos, o capítulo 1, versículo de 1 a 28. Assim nos relata São Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem, possuído por um espírito mau, e ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, proclamada no quarto domingo do tempo comum, entre outras temáticas, nos fala sobre a autoridade. As palavras e as ações de Moisés, de Paulo e de Jesus testemunham que eles tinham autoridade para anunciar a mensagem de Deus sem medo. Muitas vezes, para o senso comum, a autoridade significa posse, poder, domínio e sucesso. Para Deus, ao contrário, a autoridade significa serviço, humildade e amor. Em Jesus, o poder é serviço, que se inclina para lavar os pés dos discípulos, que cura e liberta, e procura o verdadeiro bem da pessoa humana. O poder é amor, que se faz doação total de si mesmo, até o extremo da morte na cruz. O Evangelho, deste quarto domingo, do evangelista Marcos, nos apresenta Jesus que no dia de sábado prega na sinagoga de Cafarnaum.
uma pequena cidade na margem do lago da Galileia, onde moravam os seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João. E lá na sinagoga, depois de sua pregação, ele cura um homem possuído por um espírito puro. O seu ensinamento suscita a admiração das pessoas. O evangelista Marcos disse que todos ficavam admirados com o ensinamento de Jesus, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O evangelista frisa que as pessoas na sinagoga ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus, pois ao contrário dos escribas, Jesus ensinava com autoridade. Marcos não dá nenhuma informação sobre o que Jesus disse na sinagoga e o que causou tanto espanto nos presentes. O evangelista apenas destaca a surpresa dos ouvintes e o impacto que sentiram com as palavras de Cristo. Sua autoridade não se funda em títulos acadêmicos, ela provém do Espírito Santo, com o qual Deus Pai o ungiu. Portanto, sua autoridade provém da sua íntima comunhão com o Pai. A autoridade divina não é uma força da natureza, mas se revela como o poder do amor. Amor que cria o universo e que se rebaixa, encarnando-se no Filho unigênito, que assume a nossa condição humana e purifica o mundo corrompido pelo pecado. Jesus ensina com autoridade, pois sua pregação conduz seus ouvintes para Deus e abre as portas de seus corações para a vontade do Pai e a verdade sobre si mesmos. No entanto, não acontecia assim com os escribas, que deviam esforçar-se por interpretar as Sagradas Escrituras com inúmeras reflexões. Além disso, a palavra de Jesus era eficaz, realizava o que proferia e era acompanhada de sinais, curava as pessoas e as libertava do mal. Após ter ensinado as pessoas, Jesus liberta um homem possuído por um espírito mau. O exorcismo feito por Jesus confirmou sua autoridade. Revelada pelo seu ensinamento, Jesus poderia ter escolhido qualquer tipo de milagre para autenticar sua autoridade, mas quis revelar sua autoridade através de um exorcismo, por causa do valor simbólico do exorcismo. Somente Deus pode libertar alguém do maligno. Jesus é aquele que vem para derrotar o mal e efetuar a salvação. Santo Atanásio observa que ter poder sobre os demônios e expulsá-los não é obra humana, mas divina. Nosso Senhor afastava dos homens todas as doenças e todas as enfermidades. Quem vê do seu poder ainda duvidaria que ele é o Filho, a sabedoria e o poder de Deus. Quem poderia duvidar? Vendo poder somente Deus pode curar, salvar, libertar uma pessoa do demônio. O demônio reconhece Jesus como o Messias, o Santo de Deus, mas Jesus o proíbe de falar de sua identidade. Mesmo fazendo calá-lo, em pouco tempo a sua fama se espalhou por toda a região. E muitos se dirigiam a Jesus, enquanto ele percorria a Galileia anunciando o reino de Deus e curando os doentes de todos os tipos. Jesus fez o demônio calar, a fim de manter o segredo messiânico. Essa é uma das características do Evangelho de Marcos, proclamado nos domingos do tempo comum do ano B. O segredo messiânico diz respeito ao fato de que Jesus não quer que se saiba, fora do grupo restrito dos discípulos, que ele é Cristo, o Filho de Deus. Por isso ele proibia diversas vezes que os apóstolos, os doentes que ele curava, revelassem a outros a sua identidade. O trecho do Evangelho deste domingo narra que o homem, possuído pelo demônio, de repente começou a gritar: "O que queres de nós, Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." E Jesus repreende o demônio: "Cala-te e sai dele." Imediatamente, com gritos dilacerantes, o espírito maligno saiu daquele homem. Jesus não só expulsa os demônios das pessoas, libertando-as da pior escravidão, mas impede que os demônios revelem a sua identidade. Porque Jesus proíbe que os demônios revelem a sua identidade, de que ele é o Filho de Deus. Porque ele insiste sobre o seu segredo messiânico. Ele insiste sobre este segredo porque está em jogo o bom êxito da sua própria missão, da qual depende a nossa salvação. Jesus sabe que para libertar a humanidade do domínio do pecado, ele deverá ser sacrificado na cruz como verdadeiro cordeiro pascal. O demônio, por sua vez, procura desviá-lo da cruz e quer conduzi-lo para a lógica humana de um messianismo que se impõe pelo poder da força e pelo sucesso. Mas o Senhor sabe que a cruz, tão temida por nós, é a ruína do demônio. Por isso ele não cessa de ensinar aos seus discípulos que para entrar na sua glória
deve sofrer muito, ser rejeitado, condenado e crucificado, dado que o sofrimento faz parte integrante da sua missão. Jesus sofre e morre na cruz por amor. Deste modo, ele deu sentido ao nosso sofrimento. Humanamente falando, o sofrimento é um absurdo. Entretanto, na fé, podemos dar sentido a toda dor, podemos dar sentido à cruz. Muitos cristãos, pessoas comuns, homens e mulheres, deram, então, um sentido ao sofrimento, assumindo a cruz de Jesus como a sua própria cruz. Assim, experimentaram uma profunda serenidade, mesmo em meio da amargura, de árduas provas físicas e morais. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio, e nos propõe, a partir da figura de Moisés, uma reflexão sobre a missão do profeta. O profeta é alguém que Deus escolhe, chama e envia para ser a sua palavra viva no meio dos homens. Ninguém é profeta por escolha própria, mas porque Deus o chama. O profeta tem de ter consciência de ser apenas um próprio instrumento através do qual Deus age no mundo e vem ao encontro dos seres humanos. O profeta fala em nome de Deus. Então, disse o Senhor: porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ao tomar consciência de que não age em nome próprio, mas é apenas instrumento nas mãos de Deus, o profeta busca estar em profunda comunhão com Deus, para não proferir suas opiniões, mas o que Deus lhe ordena. Sua missão deve estar sempre ao serviço de Deus, dos planos de Deus, da verdade de Deus, e não a serviço de projetos pessoais, interesseiros e egoístas. Uma das expressões da profecia hoje é a vida consagrada. Pelo seu estilo de vida e radicalidade, a vida consagrada é sinal da novidade do reino. Os religiosos e as religiosas, através dos votos de pobreza, castidade e obediência, deixam tudo, renunciam à vida mundana para servir de forma exclusiva a Deus. No dia 2 de fevereiro, na festa da apresentação do Senhor, nós celebraremos o Dia Mundial da Vida Consagrada. E assim nós queremos render graças a Deus pelo dom precioso da vida consagrada, pelos religiosos e religiosas que dão seu testemunho do carisma do seu instituto religioso na nossa diocese. Rezemos pelos religiosos e religiosas e peçamos a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que Ele suscite muitas novas vocações à vida religiosa consagrada em nossa igreja. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Ouvi hoje a voz de Deus. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
Falaremos, neste momento, do quinto vício capital, a avareza. E contra a avareza, Jesus nos adverte no Evangelho que a nossa vida não depende dos bens que nós possuímos. É muito importante a parábola do rico avarento, que São Lucas relata no capítulo 12, o versículo de 13 a 21. E o contexto em que Jesus relata a parábola era uma briga em família, devido a uma herança. Os irmãos estavam brigando devido à herança. É muito comum que as pessoas, devido ao dinheiro, se rompam amizades, se matem. E este irmão que está brigando com o outro por causa de uma herança, pede a intervenção de Jesus. E Jesus compreendeu que ele não necessitava daquela herança, era pura avareza. E então diz: homem, quem me constituiu juiz entre vós? Guardai-vos de todo tipo de avareza, de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E quanto à parábola do rico avarento, aquele homem que viveu a sua vida inteira para acumular e poupou, toda a sua vida foi para acumular. O que aconteceu com aquele homem? Teve uma grande colheita, havia conseguido a sua meta, ele achava que agora então bastava, ele poderia agora gozar do que acumulou. O que aconteceu naquela mesma noite? Morreu. E para quem ficou o que ele acumulou? A avareza é o mais estúpido dos vícios capitais, porque ela goza de uma possibilidade, goza de um poder que nunca se realiza. O rico avarento teve um poder, mas nunca usufruiu daquele poder, não se realizou aquilo que ele ambicionava. Naquela mesma noite morreu e não desfrutou do dinheiro que ele já juntou. O dinheiro que é acumulado pelo avarento, de fato, tem em si o poder de adquirir todas as coisas. Esse poder, entretanto, não é exercido. Ele sofre, tem pena, como fala o povo, de gastar o que ele tem, de gastar algum dinheiro. Então ele tem o dinheiro lhe dá o poder de adquirir o que quiser. Mas de outro lado, esse dinheiro, nesse poder, nunca é exercido, porque ele não gasta. Ele vê qualquer investimento como um gasto. Ele ajunta. Porque de outra forma, não mais se possuiria o dinheiro. E o avarento vê no dinheiro que está lá guardado, que está na poupança, que vai se ajuntando, ele vê nesse dinheiro o seu poder. Porém, não é um poder que não é usado. Essa contradição tão evidente deve-se ao fato de que o avarento ele perverte a relação meio-fim. O dinheiro sempre é um meio para a obtenção de determinados fins, para a pessoa ter bem-estar. É meio, mas o avarento faz do dinheiro fim, pelo qual ele serve a sua vida, aquele Deus, aquele dinheiro que ele tornou-se, enfim. Como fez o homem avarento da parábola do Evangelho que Jesus conta, passou a vida inteira juntando dinheiro, trabalhando desesperadamente, até que teve uma grande colheita. Conseguiu o seu objetivo. Agora ele se sentia talvez mais seguro, não estava mais inseguro, que o avarento é sempre inseguro em relação ao futuro. E, no entanto, morreu, fez o dinheiro no fim da sua vida e morreu sem ter vivido. E o Dalai Lama conta uma metáfora que é muito sugestiva, quando diz isso, que há pessoas que vive para acumular dinheiro, e assim ela gasta a vida dela, acumulando dinheiro, e adoece. Depois ela gasta o dinheiro para recuperar a sua saúde. Então gasta a vida, perde a saúde para acumular dinheiro. Adoece, então usa o dinheiro para recuperar a saúde e morre sem nunca ter vivido. O desejo do avarento nunca vai além do dinheiro, porque aos olhos do avarento o dinheiro não é um meio para qualquer outra finalidade, mas é um fim em si mesmo. Aliás, a forma pura do poder que o dinheiro possui, assim o avarento vê o dinheiro na forma que ele tem prazer ali de ver o dinheiro acumulado.
E o dinheiro possui esse poder com a condição de não ser gasto. Para o avarento que goza do valor definitivo e para o qual absolutamente o poder é expresso pelo dinheiro, todos os outros bens se encontram na periferia da sua existência. O avarento, ele vive unicamente para uma finalidade: o dinheiro, que é o fim da sua vida, que é o centro da sua vida, que de fato pode adquirir todos os bens, mas ao mesmo tempo não os pode comprar, porque ele tem pena de perder dinheiro, a não ser com o preço de perder o poder que o dinheiro traz embutido em si mesmo. O avarento transforma o dinheiro em fim último, que é a lógica do capital, que é a lógica do capitalismo. O dinheiro é transformado em fim último, e na medida que ele é transformado em fim último, o dinheiro, assim acumulado na mão do avarento, lhe dá de fato a sensação do poder de tudo fazer. O homem que tem dinheiro, o dinheiro o torna honesto. Um homem desonesto, sem escrúpulos, estúpido, mas endinheirado, o dinheiro parece que lhe dá honra. E assim o dinheiro se torna o bem supremo que a pessoa busca. É como se o dinheiro tirasse a pecha da desonestidade, e assim presume-se que ele é uma pessoa de bem, é uma pessoa honesta. O homem é estúpido e o dinheiro parece que lhe dá o poder da inteligência. Ele pode comprar a inteligência de outros, pagar outros pessoas inteligentes para estar ao seu serviço. O dinheiro parece eliminar a feiura. O avarento é feio. Pode conseguir as mulheres mais bonitas, porque o dinheiro o torna bonito. Se é deficiente, o dinheiro tira a deficiência. Ele dá quantas pernas, quantos braços, quantos olhos ele quiser. O dinheiro, por isso, para o avarento, é essa a sensação de poder que ele lhe dá. O avarento raciocina da seguinte forma, tendo o ter como fundamento do seu ser. É o dinheiro que é a garantia da sua identidade. Eu sou aquilo que tenho. Assim raciocina o avarento. Para o avarento, a propriedade privada, o dinheiro, não se finaliza com o uso, mas com a posse. Por isso o avarento perde a noção da dimensão social da propriedade. Assim como o avarento não pode usar aquilo que possui, a não ser perdendo, portanto gastando dinheiro, perdendo a sua própria identidade, assim também ele é condenado a uma vida ascética. O avarento economiza tanto que ele tem pena, de gastar dinheiro. Quando o dinheiro se torna o fim último, todos os bens que não são de natureza econômica, como a inteligência, a cultura, a arte, a força, a beleza, o amor, deixam de ser valores em si para o avarento, porque se tornam valores limitados para a sua conversão em dinheiro. Tudo para o avarento deve ser convertido em dinheiro. As coisas têm valor se puderem ser calculadas monetariamente. E neste ponto, aos olhos do avarento, o dinheiro se apresenta como uma forma abstrata de todos os prazeres. E, no entanto, prazeres que não são gozados. O dinheiro, de fato, como um meio absoluto, dirige o olhar e dá a quem o possui ilimitadas possibilidades de gozar da vida. Porém, o avarento não vê o dinheiro como meio, ele vê o dinheiro como fim. Por isso o avarento tem grandes recursos, mas é capaz de poder abrir a mão e solidarizar-se com alguém que está na extrema necessidade. Porque o avarento vê aquele que está na extrema necessidade como um preguiçoso, como não soube justamente juntar, economizar. Nós costumamos chamar de avarento aquelas pessoas que nada jogam fora, que é capaz de usar 2 vezes um fósforo, que é capaz de escrever nas costas das páginas utilizadas para não desperdiçar papel, que é capaz nem de desperdiçar um alfinete, que procura qualquer agulha perdida.
que consome remédio vencido, mesmo não tendo necessidade, ou que pode prejudicar o próprio estômago comendo uma comida vencida. Na verdade, esse tipo de pessoas nem seriam avarentas, porque não pensam no valor em dinheiro dos objetos que não querem desperdiçar, mas pensam no seu valor material, que na verdade não tem proporção com o seu valor em dinheiro. No caso, ali seriam pessoas não avarentas, mas pessoas parcimoniosas, aquelas que querem economizar de uma forma até exagerada possível. Porque o avarento ele não atribui valor nenhum às coisas em si mesma, mas somente ao dinheiro, ao extrato bancário. Um dinheiro que não deve ser gasto, porque se for gasto, retira ali as possibilidades que o dinheiro promete. Então, por que ser avarento? O que estimula uma pessoa a acumular dinheiro que não vai utilizar? De qual angústia se defende o avarento? E que dimensões deve ter essa angústia para tornar suportável uma vida de renúncia e de ascese? O avarento, na verdade, ele tem pavor do futuro. A parábola do Evangelho, aquele homem tinha pavor do futuro. Por isso passou a vida inteira juntando dinheiro para no futuro gozar daquilo que ele ajuntou e morreu naquela mesma noite sem ter gozado nada. O avarento ele tem pavor do futuro, em relação ao qual ele se garante escolhendo um tipo de poder que não se expressa naquilo que está disponível e é efetivo, no que ele pode utilizar no presente, preferindo o poder mais refinado, um poder que não é exercido no presente, mas que tem a possibilidade de ser exercido no futuro, a qualquer momento. E é dessa possibilidade que goza o avarento, estendendo até o dia de sua morte, que é sempre uma morte desesperada. Não porque o avarento naquele momento seja obrigado a se separar do seu dinheiro, mas é porque ele é obrigado a separar-se do futuro, para cuja garantia acumulou dinheiro durante toda a sua vida. Portanto, o avarento ele tem medo da morte, não aceita a condição de mortal que é próprio do ser humano, e por isso o seu vício é realmente um vício capital. Mas não é só isto. A experiência da morte, nós sabemos, não é algo que encontramos somente no ato final da nossa vida, mas é algo que existe durante todo o nosso cotidiano. A nossa experiência cotidiana, todo dia, é uma experiência de morte que nós fazemos. Toda vez que o nosso desejo não encontra uma adequada realização, ele permanece mortificado. E na dialética, no movimento desse desejo, realização, o avarento ele quer evitar qualquer mortificação que possa ser uma experiência de morte. E então, não pede ao dinheiro para comprar o objeto que realiza o seu desejo, porque o objeto poderia esconder surpresas e desilusões. O avarento nada pede ao dinheiro, a não ser ter a posse dele, que, se por um lado lhe garante uma possibilidade infinita que ele não utiliza, por outro o coloca à margem de qualquer desilusão. Esta é a avareza. A avareza é uma forma de poder absoluto. A avareza é uma forma de vontade de poder, que para ser mantida deve ser exercida. E esse poder nunca é realizado. O poder continua sempre como uma promessa, como futuro. Mas não é isso a vida. Não. É o próprio esforço que nós colocamos no ato de viver intensamente, de entender que todos os bens materiais são meios, não fins. Que aprender com Jesus, o que ele diz no Evangelho. O homem não vive somente do pão, dos bens materiais, do dinheiro, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que de fato é isso que nos realiza profundamente enquanto seres humanos. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me
fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.